Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo visualizar aí a apresentação? Sim, Então tá bom. Bem, hoje nós vamos ver um tópico chamado de verticalizações e integrações. Aqui está um pouquinho chovendo, então se ocorrer alguma instabilidade, vocês vão me desculpar aí, tá? Bem, então, as verticalizações e integrações são os tópicos que nós vamos estar abordando nessa aula. Vocês terão uma pequena atividadezinha, bem simples, só responder de forma pessoal essas questões e, e estar postando no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês podem fazer de forma manuscrita, no caderno, dar um print no celular e enviar, ou da melhor forma possível que vocês acharem, tá bom? O que ficar bom para você, tá bom para mim também. Bem, então, vamos lá. As exigências, né, impostas pelo mercado, dentro do contexto do agronegócio, ele tem proporcionado aos gestores, aos administradores, ou seja, aquelas pessoas que tomam conta da gestão, né, que são os responsáveis diretamente por aquela organização. Então, isso faz com que esses gestores, eles busquem formas estruturais em relação à cooperação. O que seria essa cooperação? Eu tenho uma organização e muitas das vezes eu sozinho não consigo desenvolver o que me é pedido. Então, eu preciso de ter alinhamento com outras pessoas dentro do contexto a qual a minha organização ou a minha empresa ela atua. Então, eu preciso criar estruturas de cooperação para alinhar e ligar essas outras empresas à minha. Por exemplo, no contexto do Instituto Federal Goiano, né, vocês, por exemplo, têm, né, o refeitório. Então, no refeitório, para vocês se alimentarem, tem que ter parcerias, ou seja, algumas empresas vão e deixam arroz, deixam a carne. Alguns insumos destes são gerados ou produzidos pela própria instituição, outros não, outros realmente necessitam de ter esse alinhamento. Então, eu tenho que fazer contratos, eu tenho que desenhar como que vai ser essa interação, desde o pagamento, desde a entrega desses insumos na minha organização, antes mesmo que eu possa produzir o alimento para vocês. Sem o alimento, in natura, o arroz, o feijão, a carne, os ovos ou demais insumos necessários para a construção desse alimento, eu não vou conseguir atender vocês. Então, essa cooperação ela existe exatamente para que eu possa estar alinhando com outras empresas essas questões, né, para que essas outras empresas possam fornecer para mim os insumos para que eu consiga dar andamento aí das minhas atividades. Então, dentro dos mais diversos agentes envolvidos nesse contexto, né, os agentes são aquelas pessoas que agem no ambiente. Então, geralmente, os parceiros, né, os meus funcionários, eu como gestor. Então, todos nós precisamos de ter esse alinhamento para que a coisa possa estar progredindo. E essas modalidades de integração, que permite com que vários agentes, várias empresas se interagem, elas possuem dois tipos de integrações. No qual o contexto é integração horizontal e integração vertical. A horizontal, ela corresponde às laterais, ou seja, da esquerda para a direita. Então, até lembrando, quando você contempla o horizonte, você olha aquela dimensão, aquele céu aberto. Então, o horizontal representa esse contexto de amplitude. Então, quando você entra numa região, numa campina, e observa aquele emaranhado,
né, de plantações, aquela coisa bonita. Então, essa é a visão horizontal. Então, é da esquerda para a direita. E tem também a integração vertical. Essa já é de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, essas modalidades é que nós vamos estar discutindo na nossa aula de hoje. Essas integrações, conforme nós vamos ver na próxima figura, elas são lideradas por grandes empresas, que assumem a responsabilidade de ordenar de uma forma harmônica esses agentes envolvidos. Então, as grandes corporações, as grandes empresas, elas acabam desenhando, né, essa figura de integração. Então, todos os agentes, que porventura sejam outras empresas, vão estar entrelaçadas, como se fossem uma rede. E essa rede, nela ocorrem trocas, trocas contratuais, trocas de produtos, troca de serviços, para que o objetivo final seja contemplado, seja realizado, que é a realização de um serviço ou a construção de um produto para o consumidor final. Então, nós temos aqui no próximo slide, né, todo o desenho de como que se apresenta um contexto, né, dentro de vários segmentos para atender o mercado consumidor. Lembrando que o produto final é o consumidor, é para atender o consumidor. Então, quando vai ao supermercado, a uma feira, dependente de qual situação, de qual comércio ele esteja indo, aquele produto a qual ele vai comprar, ele vai adquirir para o seu consumo, ele vai obedecer esse emaranhado aí de integrações. Então, dentro do mercado consumidor, se você pegar um produto e fazer uma rastreabilidade, o que é isso, rastreabilidade? É você pegar o produto e estudar como que se deu historicamente a origem deste. Todos os elementos que foram agregados, que foram misturados, tudo isso faz parte dentro desse complexo agroindustrial da produção. Então, vamos supor aqui, por exemplo, eu tenho aqui bem no início, ó, essa parte azul, nós temos aqui, ó, insumos e serviços, né, esse balãozinho azul. Então, nós temos aqui esses insumos e serviços, eles vêm através de peixes e bovinos. Então, alguns utensílios vão ser utilizados na ração. Então, tem uma indústria aqui que vai pegar os dejetos oriundos dos peixes, dos bovinos, e vai fazer o quê? Vai fazer uma mistura, juntamente com os resíduos de aves e suínos. Então, esses resíduos de aves e suínos, eles vão ser aqui, ó, utilizados para a produção de insumos e serviços aqui, ou então, até mesmo para alimentar peixes e bovinos. Então, muitas das vezes, as aves, os suínos, os resíduos, servem para alimentar peixes e bovinos. Ou então, vão ser utilizados para insumos e serviços que vão ser trabalhados para a construção desses insumos que vão adentrar dentro do ciclo da produção agrícola. Então, na produção agrícola, eu vou pegar esses insumos e vou preparar a minha terra a partir destes. E aí, dentro daquela construção toda, né, eu vou parar a terra, eu vou plantar, eu vou irrigar, eu vou fazer correção dos solos. Então, tudo ali eu vou fazer com que eu crie um ambiente necessário que permite com que eu consiga a minha produção. Então, a partir dali, eu vou produzir o milho e a soja. Esse milho e a soja, ele vai servir para alimentar aves e suínos também, né? E também vai servir para o mercado da agroindústria. Então, olha só, quando eu pego e tenho uma visão aqui, ó, dentro da produção agrícola, eu olho para a esquerda, então, eu tenho uma integração horizontal. Quando eu recebo um item dentro do meu contexto, aí eu já tenho o quê? Uma integração vertical. Então, dentro do meu ciclo, dentro do meu contexto de produção, as integrações elas são feitas, né, de uma forma vertical, enquanto
as demais já são de uma forma horizontal, né? Então, tem essas interações aqui. Bem, na agroindústria, o milho e a soja, eles vão ser trabalhados na obtenção do farelo, na obtenção do óleo e outros derivados. Então, esses derivativos, eles vão passar para um outro segmento. Então, aqui nós chamamos de outras agroindústrias, como, por exemplo, a indústria do leite de soja, a indústria que produz a carne de soja. Então, essa indústria ela vai pegar esses insumos aqui da agroindústria, que não são insumos dentro da produção agrícola, eles são um produto final. Então, assim, um produto final, ele pode, dentro de um ciclo produtivo, ser insumo para um outro produto, que é o que acontece aqui claramente. Então, óleo e derivativos, eles vão passar por uma transformação em outras agroindústrias, e essas vão para os canais de distribuição até chegar no mercado consumidor final. Então, o mercado consumidor final, ele vai pegar os produtos aqui oriundos da agroindústria, né? E também outros produtos aqui, como a carne, que não sofreu interferência aqui da agroindústria. Se eu pegar aqui a integração que ocorre dentro da produção aqui de aves e suínos, eles vão para o frigorífico, que na verdade vai fazer o quê? Vai simplesmente desossar, vai separar, segmentar e embalar de acordo com algumas propriedades. Então, se uma carne for o patinho, ele vai seguir para o condicionamento adequado, né? Se for para um outro tipo, como a picanha, também já vai para um outro tipo de embalagem. Então, o frigorífico ele vai fazer essa dissecação, vai pegar o produto, vai retirá-lo, fracioná-lo e embalar para que este possa ser comercializado, né, para chegar ao consumidor final através do seu mercado. E também no próprio frigorífico eu posso encaminhar ele para a unidade de carnes e processados, onde eu vou fazer linguiça, aonde eu vou fazer salsichas. Então, ali também vai haver um certo tipo de transformação, né? Essas transformações vão resultar em outro tipo de produto, né, que são as carnes processadas. Temos também aqui naquelas carnes que eles fazem, né, que fala tipo charque, né, que é um processo que eles utilizam para a carne ficar com a textura mais encharcada, uma textura mais seca também, e uma textura mais salgada. Temos também a questão da produção das mortandelas. Então, assim, esses derivativos são oriundos aí do resultado de processamento dos frigoríficos. Os dejetos do frigorífico, o resto, ele também não se perde, né? Porque hoje não se perde praticamente nada, desde os ossos, desde as penas das aves, então tudo isso é utilizado para a produção de ração ou até farinha de osso, né? Farinha de osso, eles utilizam até isso muito na indústria de cosméticos. Então, quando você compra alguns produtos à base de colágeno, nada mais são do que resultados de um derivativo aí das farinhas resultantes dos dejetos do frigorífico. Então, dentro desse contexto aí, nós temos essas integrações, ou seja, várias empresas que se juntam para conseguir realizar a produção de um determinado produto. Então, aqui, se você pegar um contexto da salsicha, então aí você entra no canal de distribuição, saber de onde que veio essa salsicha, aí você vai verificar que veio através de uma unidade de processamento de carnes, do frigorífico tal, e aí vem lá o produtor da fazenda tal, essa fazenda que produz as aves e suínos, elas utilizam alguns resíduos para alimentá-los, né, alimentar os suínos. Então, assim, todo esse desenho eu consigo enxergar e mapear o meu ciclo produtivo, ou seja, a minha cadeia produtiva de um determinado produto. O que nós chamamos de cadeia? A cadeia nada mais é do que pequenos anéis que vão se entrelaçando e a união deste forma uma corrente. Então, essa corrente é a minha cadeia produtiva de um determinado produto, onde eu tenho todos os agentes ali envolvidos.
que forma as organizações e essas se interagem entre si para conseguir, de uma forma associativa, produzir e realizar a construção de produtos e disponibilização de serviços. Então, esse é o esboço gráfico desse processo. Alguma dúvida, pessoal, até então? Tranquilo? Então, vamos andar. Tranquilo. Então, beleza, vamos andar. Bem, a integração horizontal, elas são formas de cooperações, como nós vimos, são integrações pelas quais as cooperações elas se dão em níveis semelhantes entre agentes que atuam em uma mesma cadeia produtiva, bem como em cadeias distintas, compartilhando tecnologias, habilidades e infraestrutura, agregando valor e proporcionando benefícios mútuos aos envolvidos. Então, assim, as cooperações são associações, são pactos que eu realizo entre os meus fornecedores que pertencem de uma mesma cadeia produtiva. Então, como eu mencionei, esse desenho aqui, ele é um desenho interessante porque ele integra várias cadeias produtivas de determinados produtos e faz essa associação. Então, se eu pego a cadeia produtiva, por exemplo, do óleo de soja, ele tem uma cadeia produtiva, porque ele veio da onde? Veio da produção agrícola, essa produção agrícola foi atrás de insumos, apesar de ter um contexto bem menor, essa questão do óleo de soja, ele tem poucas interações aqui, de uma forma vertical, né, o óleo ele tem apenas verticalmente aqui, e apenas uma horizontal aqui, né, que é resultante do processamento do óleo, então tem como resultante a farinha de ração. Então, a única interação horizontal é o resultado aqui do óleo, né, os dejetos da produção que não vão ser incorporados ao óleo, então eles vão fazer uma integração de forma horizontal. Lembrando que, até como eu comentei para vocês, a integração horizontal são dejetos, geralmente, de um produto que acabam não resultando no produto final. Então, dá para vocês perceberem aqui, ó, que no caso do farelo, né, do caso do óleo, dos dejetos aqui da agroindústria, então tem uma interação horizontal que vão para a fábrica de ração. Eles não vão seguir dentro de uma forma de integração vertical, porque já não é mais o produto óleo de soja. Então, sempre que eu estou trabalhando um produto, esse produto ele vai sofrendo essas integrações de forma vertical. Vertical diz respeito ao produto, né? E as horizontais são resultantes do processo que não servem para nada. Então, por exemplo, vamos supor fora da agroindústria, que é um contexto mais fácil para vocês aí. Vamos pegar, por exemplo, a produção deixa eu pegar aqui. Vamos pegar o hambúrguer. Então, quando você se alimenta do hambúrguer, eu tenho as integrações verticais que permitiram que esse hambúrguer chegasse à sua mesa. Agora, a partir do momento que você usa o descarte, né, aquele produto ali, ele vai ter uma integração com um parceiro, o parceiro que vai usar os dejetos daqueles hambúrguer. Lógico, eu vou criar um processo de seleção desse lixo, né, porque eu não vou juntar tudo, não. Eu vou pegar, então, e separar, olha, os pães e os hambúrgueres que as pessoas não se alimentarem, você coloca numa outra unidade que eu vou trabalhar aquilo para alimentar um determinado tipo de animal, né? Seja um suíno, seja um lagarto, qualquer tipo de animal que depois vai ser utilizado aí no frigorífico, né? Se você pega aí, existe lá no Nordeste alguns frigoríficos já estão trabalhando com lagartos, por incrível que pareça, lagarto já é um tipo de alimento que estão produzindo por lá. Jacarés, então eu faço essa separação. Isso já é uma integração que horizontal. Integração horizontal não corresponde ao produto que eu estou consumindo. Né? Ele vai fazer uma integração para produzir outros insumos, outros alimentos dentro da cadeia. Então, voltando aqui, essa integração horizontal, que é da esquerda para a direita, ela possui algumas vantagens, né? Que são
Compartilhamento de assistência técnica. O que é isso? Assistência técnica e o conhecimento técnico de como produzir aquilo. Então, essa integração permite trocas. Porque, olha só, pessoal, se eu consigo criar inovações dentro da minha cadeia produtiva, essas inovações, elas vêm para fazer o quê? Primeiramente, com que eu consiga produzir cada vez mais com menos. Então, eu produzindo cada vez mais com menos, eu consigo fazer com que a minha cadeia produtiva ela seja mais eficiente. Aí, com isso, os custos associados diminuem e essa cadeia se torna mais competitiva. Então, compartilhamento de assistência técnica permite eu evoluir a minha cadeia produtiva. Então, por exemplo, se você pega o agronegócio hoje e compará-lo a 30 anos atrás, houve mudanças bem expressivas, né? Hoje tem terraplanagem, tem vários tipos de técnicas de solo que eles utilizam, tanto que a colheitadeira ela precisa de ter um ambiente mais linear e não corruptivo como era, fracionado, cheio de buracos e deformidades no solo. Então, eu preciso fazer todo esse alinhamento, preciso fazer enriquecimento do solo. Então, isso acaba resultando numa produtividade melhor, né, do que uma produtividade anterior. Outro item, alternativas comerciais para produtos e serviços. Então, essa integração, eu permito com que alguns dejetos que iam para o lixo acabam não indo mais. É igual, por exemplo, no caso do óleo de cozinha. Se eu utilizar um sistema de reciclagem e pagar para que os consumidores domésticos possam armazenar os dejetos do óleo de cozinha em alguns galões e eu comprar de volta, se for interessante para o consumidor, eu faço essa parceria e utilizo esse óleo para fazer sabão ou para retornar como óleo também, né? Porque olha só, o óleo de soja, se eu conseguir retirar as impurezas e fazer um balanço, uma reversão do processo que ele sofreu pelo aquecimento, eu consigo ter o mesmo óleo de soja utilizado para consumo. Então, essa questão da reciclagem, do desenvolvimento sustentável, é bem interessante também. Geração de rendas adicionais, com certeza. Se eu consigo reciclar o óleo de cozinha, outras pessoas vão estar entrando de uma forma horizontal nesse processo e, com certeza, vão ter novas rendas. E maior especialização de competências, ou seja, eu amplio o meu estudo técnico. Antigamente, por exemplo, da onde que surgiu, vamos supor assim, a zootecnia? Zootecnia são técnicas relacionadas à criação de animais. E de onde que surgiu isso? De uma necessidade de especialização. Porque antigamente não tinha zootecnia, tudo era veterinária. Você tinha veterinária, você tinha agronomia, e essas competências que foram surgindo, que necessitaram de uma outra área, que pegava partes da veterinária e outras partes da agricultura, acabaram fazendo surgir novos cursos. Então, por exemplo, assim, até o curso de vocês, de alimentos, é um curso que não existia há muito tempo atrás. Você tinha alguma engenharia de produção, engenharia de outros segmentos, mas não tinha uma engenharia específica de alimentos. Então, essa caracterização de especialização e necessidade é que acabou surgindo novas demandas e novos cursos para atender esse complexo do saber. Bem, a vertical. A vertical já diz respeito à própria produtividade do alimento. Então, essas integrações, elas já são cooperações que se verificam em níveis diferentes de uma mesma cadeia. Ou seja, se é de uma mesma cadeia, então eu tenho que identificar qual que é o produto no foco do estudo. Se é o óleo de soja, se é o açúcar, né, se é a rapadura, independente do que quer que seja. Então, dentro de uma mesma cadeia, eu preciso de fazer essa integração de forma vertical. Você vai montar um negócio, você precisa de ter fornecedor, então você precisa de fazer uma integração vertical. Como que você vai montar aí uma hamburgueria, se você não sabe quem vai produzir o hambúrguer, se é você, se é um terceiro, onde que você vai comprar a carne, onde que você vai comprar os produtos necessários para que você produza esse alimento. Então, esse tipo de integração é a integração vertical. Então, dentro desse
desse contexto, da mesma cadeia produtiva. Então, ocorre o que nós já discutimos aqui, né, o compartilhamento de informações, de tecnologias, de habilidades e infraestrutura que vão permitir com que padrões de qualidades e especiações sejam definidos. Então, o que é esses padrões de qualidades? Eu garanto, por exemplo, com uma integração vertical, que o mesmo alimento que eu consumo aqui em Morrinhos, eu possa consumir em Goiânia, eu posso consumir em qualquer loja da minha rede. É o caso, por exemplo, do McDonald's, né? É o caso do Burger King. Então, independente do local que você esteja, se tiver uma loja daquela, você pode adquirir que o sabor, em teoria, seria o mesmo. Por quê? Porque eu priso pelos meus padrões. Então, esses padrões de qualidades e essas especiações dentro de uma definição vão ser idênticas, independente da loja a qual eu ir. Então, esses benefícios aí de uma integração vertical são assegurar suprimentos futuros, né, garantir padrões de qualidade, reduzir custos e desperdícios, baixar o nível do estoque. Olha só, como que eu garanto que esse nível de estoque vai ser baixo? Exatamente, porque se eu tenho um padrão de qualidade e as pessoas gostam daquilo, então, independente do local, elas vão saber que o sabor será o mesmo. Então, eles vão comprar o produto já almejando aquela qualidade. Porque é muito estranho você ir e se alimentar numa loja e, de repente, passa alguns dias você ir na mesma loja, chega lá, o sabor muda. Então, alguma coisa está errada. Não há padronização. Não há essa integração vertical, né? Então, essa integração é de suma importância para que eu possa garantir e perpetuar a qualidade dos itens que eu estou comercializando. Assegurar, desculpa, promover aqui a permuta de experiências, a troca entre esses meus agentes e maximizar a curva de aprendizagem. Olha só que interessante. Quando você adquire uma franquia, por exemplo, ou então quando você vai trabalhar numa loja que tem padrões, então a curva de aprendizagem vai ser rápida. Por quê? Porque tudo ali já está bem definido, as regras do jogo já estão listadas e definidas. Então você já sabe qual é o seu papel. E é tão perturbador quando você entra numa empresa que você não sabe qual é o seu papel, você não sabe quais são as suas atividades a desempenhar, e não pensem que isso é atípico. Não, a maioria das empresas você chega e realmente é uma certa bagunça, uma certa confusão. Aí você que vai tendo que absorver, tendo que entender por si só. Quando você já tem um ciclo de integração, com padronização, então você, ao adentrar na empresa, você já vai passar por uma semana de treinamento, que é o que eles chamam de ambientação. Então ali você já vai entender a sua função, a importância da sua função, e a integração dela com as demais partes dentro da organização, que nós chamamos de integração vertical. Então, você vai saber quais são as entradas, ou seja, os documentos que você vai receber, quais as produções que você vai ter que realizar, e de cima disso, dessas produções, você vai verificar quais serão as suas entregas. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Podemos prosseguir? Então, vamos. Ninguém responde, vamos lá. Bem, então, chegamos praticamente aí ao término desse contexto, né? Vocês conheceram esses conceitos do agronegócio dentro de uma perspectiva de integração, né, dos sistemas agroindustriais ou cadeias produtivas, observando como essas integrações elas se ocorrem dentro dos sistemas agroindustriais e como que ocorre a agregação de valor ao produto final comercializado. Então, a integração ela é de suma importância para que você consiga manter os seus padrões de qualidades, para que você consiga ter uma maior previsibilidade do que você vai estar comercializando, do que você vai estar adquirindo, né? Porque como que eu vou manter a minha qualidade se a qualidade dos itens que eu vou adquirir para a construção do meu produto ou realização do serviço final seja comprometido? Então, eu preciso de garantias para que o que eu compro hoje será o mesmo que eu vou comprar amanhã e depois, né, para que eu consiga manter os meus padrões, né, de acordo com as especificações
e garantias de qualidade específicas para aquele produto que eu defini. Então, um retrospecto da aula é essa. Quando você tem uma integração vertical, corresponde ao próprio produto. Quando você tem uma integração horizontal, já são dejetos do seu produto, né, que não faz parte dentro daquele seu ciclo, mas que faz parte dentro da sua cadeia produtiva, que é uma forma de você aferir novos recursos para a sua organização. Não é melhor você vender os ossos, os dejetos do produto que você comercializa, do que você jogar para o lixo? Então, isso você precisa de estar bem atento. E existem empresas hoje que trabalham exatamente com lixo. O que é lixo para mim serve de insumos para que eu possa trabalhar aqueles produtos, né, de maneira a construir outros produtos, outros contextos, outros serviços e acabar conseguindo arrecadar um valor significativo para a minha organização. Pessoal, alguma dúvida até então? Tudo Professor, tranquilo? Pode falar. você falou sobre esse caso do lixo. Em grandes empresas tem, por exemplo, como se fosse de empresas que fazem suco de caixinha. E aí eles mesmos reaproveitam a própria embalagem, que já recicla e já faz outras caixinhas para eles mesmos usarem. Que já acho que já ocorre uma grande economia nesse processo. Sim. Não, com certeza. Hoje, dentro desse contexto da sustentabilidade, porque até então, antigamente, a sustentabilidade não existia porque os produtos eram muito mais fáceis de serem adquiridos, mas com a ausência, a dificuldade de construção de matérias-primas, acaba resultando em favorecimento financeiro. E também as pessoas, né? As pessoas hoje elas têm uma maior consciência, porque a sustentabilidade é que vai garantir com que gerações futuras possam sobreviver nesse planeta. Então, é uma questão de sobrevivência a sustentabilidade, né? Eu não posso consumir todos os recursos estando dentro do meu ciclo de sobrevivência e os demais. Eu tenho que pensar também em gerações futuras, né? Então, essa questão da sustentabilidade hoje é formidável. Sai mais em conta você reciclar do que, às vezes, você adquirir produtos, né? Porque o próprio governo está criando um contexto de tributação para isso. Então, para mim, produzir uma latinha, por exemplo, de refrigerante de alumínio, ela hoje, se eu for na indústria e consumir, né, esse alumínio de uma forma sem ser reciclável, hoje sai mais caro por causa da tributação e outros contextos. Então, eu comprando, por exemplo, da empresa de reciclagem, eu já consigo um preço menor. E também dentro do processo, aquelas latinhas, elas já têm uma certa especificação, já há uma mistura. Então, eu consigo diminuir a complexidade do meu ciclo de produção de latinhas, porque eu já estou comprando uma latinha, então eu não preciso fazer mistura entre os metais, o metal já está pronto, então eu preciso fazer com que ela entre no ciclo de produção e ali ela vai sofrer algumas deformações para tirar as impurezas, e pronto, tirando as impurezas, a latinha já está pronta, eu não preciso de estar adicionando e comprando produtos de mais de um fornecedor para conseguir produzir a minha latinha. Então, é bem um exemplo bem dado aí da nossa colega. Alguma consideração a mais, pessoal? Bem, então eu vou finalizar a nossa aula de hoje. Assim que eu puder, eu vou disponibilizar no nosso ambiente, tá? E aí tem uma pequena atividade para vocês fazerem, coisa pequena, possam escrever dentro do que nós aprendemos aqui, não precisa ser nada tão complexo, pode ser simples as respostas. E aí desejo para vocês uma ótima semana e até a nossa próxima aula, tá bom? Ok, obrigada, professor. Um abração para vocês, um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Uma boa semana para vocês. Até mais. Fiquem com Deus.